minutos, então vamos fazer. Bom dia, pessoal! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. E vamos para João, então, nosso texto de hoje. João, capítulo 15. Vamos embora. Então, João, capítulo 15, tá engraçado. João, capítulo 15 é um texto que faz parte do último discurso de Jesus. É o último, são palavras parecidas, né? É o último discurso de Jesus no Evangelho de João. É o último e é íntimo, tá? É o último e é íntimo. Então, eu já falei aqui em outras lives, você que já acompanha, né? Em João capítulo 13, no versículo 31, se você está com sua Bíblia aberta aí em João 15, você tem essa possibilidade de abrir a tua Bíblia aí em casa, você estando em casa, né? Então, em João capítulo, você está em João 15, é a nossa live de hoje. Mas em João capítulo 13, versículo 31, o Judas sai. Eles estão fazendo a última refeição, tá? A refeição pascal. O Judas sai. Em João capítulo 13, verso 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: aqui começa essa conversa, não é um discurso, né? É uma conversa íntima entre Jesus e os 11, porque o Judas saiu. E isso pega o capítulo 13, a partir do verso 31, o capítulo 14 inteiro, que é o capítulo que vai falar do Espírito Santo, tá? Vamos dizer assim, a pneumatologia, né? O que é pneumatologia? É o estudo do Espírito Santo, porque espírito em grego é pneuma, porque espírito é ar, né? Então, pneu se chama pneu por causa disso, né? Que é ar. Né? O pulmão, né? No grego também é o pneuma, tá? Porque ele está cheio de ar. Então, você vai a um médico específico de pulmão, você vai ao pneumatologista, né? Então, o espírito é o pneuma. Então, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo no texto bíblico. E aí, João capítulo 14 e João capítulo 16 são os dois textos mais profundos acerca da pneumatologia em todo o Novo Testamento, tá? Porque vão falar de quem é o Espírito Santo e qual é a obra do Espírito Santo. Então, essa conversa é uma conversa com os 11 que Jesus está ensinando acerca disso, tá? Aí, e João 17 é a oração de Jesus ao Pai, né? Praticamente ensinando a gente como orar. Muitas vezes a gente foca, né, só no Pai Nosso. Hoje de manhã eu estava lendo no cenáculo e embaixo vinha o Pai Nosso, né, a notação, para que a gente orasse o Pai Nosso. Mas a gente não repara em João 17 que é uma oração de Jesus ao Pai e uma oração pedindo unidade, né? Uma oração importante. E aí hoje a gente vai falar então de João capítulo 15, que está no meio dessa conversa íntima, né? Desse discurso íntimo de Jesus aos 11 que estão ali. O Judas já tinha saído, tá? E João capítulo 15, se você está com aí a sua Bíblia aberta, ele é um texto, tá? Bastante fácil de perceber as palavras principais. Dá para fazer análise retórica, bíblica, semítica, no João 15, com muita facilidade, tá? Porque, como eu gosto de dizer, né? O texto tá todo costuradinho, tá? Todo costurado e
as palavras vão costurando, sabe? As palavras vão se repetindo e vai ficando fácil de ler. Então, o autor aqui deu essa maravilha literária pra gente, vamos dizer assim. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 17, tá? A live não é João 15 todo, é do 1 ao 17. Então, até porque tem muita coisa legal aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes de começar a ler, vamos perceber as palavras que se repetem, tá bom? Para você ficar bem ligado aí no que está acontecendo. Eu marquei o meu João 15, tá? Ó, repara, tá todo colorido. Tem várias cores aqui, ó. Tem aqui é palavra, tá? Tudo que tá marcado de verde é o verbo permanecer, tá? Coraçãozinho aqui embaixo já é amor, tá bom? Ou o verbo amar. Aí aqui, ó, continua. Olha só, João 15, olha aqui. Olha quantas vezes aparece a palavra amor, ó, ou o verbo amar. Olha aqui o coraçãozinho. Tá vendo? Então, aproveitando, eu vou fazer um teste no YouTube, tá? Eu vou avisar vocês. Eu vou fazer um teste no YouTube ao vivo, ver se a gente consegue, mesmo com menos de 1000, tá? Aí eu vou avisar vocês pra gente fazer. Vou fazer uma live curta. Eu já fiz uma live dessa no início, mas aí foi com outro celular e ficou feia um pouco a imagem. Vou fazer com esse, tá? E aí eu vou tentar fazer um ao vivo no YouTube, aí marco com vocês uma live mais curta mostrando essa coisa da marcação, como fazer para poder a gente conseguir observar bem, tá bom? Vou fazer essa, deve levar uns 15 minutos assim, no máximo, ou 20, por aí, tá? Então vamos lá. Fica com o teu olho aí em João capítulo 15 e olha só, eu vou por ordem de maior repetição para menor repetição. A palavra que mais se repete em João capítulo 15 é o verbo permanecer, tá? Tanto que deixa eu ajeitar a luz aqui. Assim, isso, melhorou. Tanto que eu nem escrevi aqui no meu roteiro, porque são muitas vezes. Então, eu vou contar junto com vocês, ó. O verbo permanecer, tá? Vamos lá. Versículo 4. 2 vezes, 3 vezes, permaneçam em mim, permanecerei em vós, se não permanecer na videira. Na verdade, 4. Permanecerem em mim. Então, só no versículo 4, você tem o verbo permanecer 4 vezes. No versículo 5, mais uma. No versículo 6, mais uma. No versículo 7, 2 vezes. Portanto, já tem 8 vezes. No versículo 9, uma vez. Portanto, 9 vezes. No versículo 10, 10 vezes. E o texto vai fechar no versículo 16 mais uma vez. Portanto, a gente tem o verbo permanecer 11 vezes em João capítulo 15. Qual é, então, a ideia central de João capítulo 15? Permanecer. Permanecer em Deus, permanecer na sua palavra, permanecer no seu ensinamento. Então, a ideia principal é permanecer, tá vendo? Por isso que é legal a técnica da marcação das palavras que se repetem, porque aí você que teve dificuldade no colégio, de identificar a ideia principal e tudo, isso na Bíblia é facílimo, quando se faz análise retórica, tá? Então, a primeira coisa que se repete é o verbo permanecer, em grande quantidade. A outra coisa que se repete em grande quantidade e, na verdade, está costurada com todo o discurso,
a partir lá do João 13:31, vai aparecer no João 14, vai aparecer depois no João 16, tá? O que que é? Vai aparecer no João 17, é o verbo amar ou a palavra amor, tá? Então, só em João 15, ó, a partir do verso 9, que é a hora em que costura o permanecer com o amar, tá? Ou permanecer no amor. Então, verso 9, que é o verso central do texto, eu descobri isso e acredito que seja isso mesmo. Só no verso 9 aparecem duas vezes o verbo amar. Desculpa, 3 vezes o verbo amar e a palavra e o substantivo amor. Depois no verso lá, pausou aqui o vídeo. Depois, agora ele fica dando isso, ele está querendo atualizar. Bom, então no verso 10 aparecem mais 2 vezes, portanto já tem 5. No verso 12, 2 vezes, portanto 7. No verso 13, uma vez, e no verso 17, uma vez, portanto 8 vezes. Então, permanecer 11 vezes e amor ou amar 8 vezes. Portanto, essas são as 2 palavras-chave do texto, tá? E a partir de agora, então, a gente vai ter outras muitas palavras que vão se repetir. Por exemplo, a palavra ramo, tá? Verso 2, ramo da videira. Verso 2, verso 4, verso 5, verso 6. Isso, 2, 4, 5 e 6. Portanto, 1, 2, 3, 4 vezes aparece a palavra ramo. Depois a palavra fruto. Depois não antes, porque fruto aparece mais do que ramo. Ó, fruto. Só no verso 2, 3 vezes. No verso 4, 2 vezes 5. No verso 5, uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes já. No verso 8, uma vez. 7 vezes. No verso 16, 2 vezes. Portanto, 9 vezes, não é isso? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes a palavra fruto. Então, é outra palavrinha importante, tá? E aí vem a palavra mandamento, que vai aparecer, ou mandamentos, no verso 10 e no verso 12, 3 vezes. A palavra amigos, também 3 vezes, no verso 13, 14 e 15. E a palavra alegria vai aparecer 2 vezes, tá? Aí no verso 11. A servos, 2 vezes também no verso 15. O verbo escolher, 2 vezes também no verso 16. E outra palavra importantíssima, que eu deixei para o final, que é a palavra Pai. Jesus se referindo a Deus como Pai. A palavra Pai passeia pelo texto. Começa no versículo 1, a palavra Pai. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha, ou o meu pai é o agricultor. Então, ele já começou dizendo que ele é a videira e o pai é o agricultor, é o que cuida da vinha, não só da videira, mas de tudo que está na videira. Portanto, o pai cuida do filho e cuida dos filhos e das filhas que somos nós, tá? E aí, então, pai aparece no verso 1, aparece no verso 8, isso. Aí vai começar a aparecer direto. No verso 8, no verso 9, no verso 10, no verso... Depois pula para o verso 15 e para o verso 16, tá?
E aí, por que eu fiquei pensando, tinha colocado outra blusa, aí eu me lembrei dessa blusa aqui, que quando a gente pensa em uva, né, já que a gente tá falando de videira, quando a gente pensa em uva, a gente não pensa em uva verde, né, uva Itália, uva Thompson, que é essa uva que criaram agora que não tem caroço, que aquilo é enxerto, antigamente não existia nada de uva sem caroço, né? Deixa eu botar água aqui, gente. Pensando em uva, uva tem muita água, então. Desculpa aí, eu falei pra caramba e não tinha bebido. Então vamos lá. Aí eu botei essa blusa aqui porque no nosso inconsciente, né? De repente quem aprendeu a ler lá no Ivo viu a uva. Então quando a gente pensa em uva, a gente pensa em roxinha, né? Aí botei essa blusa por causa disso. Bom, vamos lá. Então, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. É a minha versão aqui do Leão, né? A Nova Almeida atualizada. O meu pai é o agricultor, deve estar aí na tua Bíblia. Bom, vamos falar do eu sou, tá? Rapidinho. Desculpa. Que eu sou é esse? Você já sabe disso. No Evangelho de João, a gente tem os 7 eu sou de Jesus, tá? Isso é uma ótima coisa para você memorizar, fazer um quadrinho aí na tua casa, para você memorizar esses 7 eu sou de Jesus. Então, João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Portanto, 7. Em João 8,58, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, tá? Mas ali ele não dá o predicativo, né, do sujeito, né? Ele só diz eu sou. Mas aqui ele está dizendo eu sou a videira. O que é o predicativo do sujeito? A aula de português, né? Aí o predicativo do irmã Elvira tá aí, Milady deve ter chegado também. Então o predicativo do sujeito é aquilo que qualifica o sujeito. Então o sujeito eu, o verbo de ligação sou, e os predicativos. Pão da vida, luz do mundo, porta, bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e a vida, videira verdadeira. Desculpa. Esse eu sou aqui, no grego, é a expressão ego eimi. Ego, eu, no grego, da onde vem a nossa palavra egoísmo, egocêntrico, egolatria, né? Que é quem se idolatra a si mesmo. E o eimi é o verbo ser. Muito bem. Essa construção no grego é o seguinte. No grego e no latim também, se eu não me engano, tá? No hebraico também, nas línguas antigas, né? O pronome pessoal é sempre algo enfático. Por quê? Porque o verbo já tem em si o pronome. Se Jesus dissesse em mim, ele já estava dizendo eu sou. Então, se eu me apresento para você em grego e eu digo Alessandra Eimi, tá? Ou Alessandra Eimi, dependendo do acento, eu estou dizendo para você, eu sou Alessandra. Eu não preciso dizer ego Alessandra Eimi, não preciso disso, tá? Eu só digo Alessandra Eimi, porque eu sou Alessandra. Quando a expressão ego eimi aparece no Evangelho de João, o que ele está querendo dizer, o que ele está colocando na boca de Jesus é o seguinte: somente eu sou. Somente eu tenho o poder para ser, tá? É algo enfático, é algo
pleonástico, tá? No sentido de subir para cima, descer para baixo, né? Ou seja, só eu que sou. Seria o seguinte, eu sou. Por isso que seria um pleonasmo, tá? Mas aí a gente traduz desse jeito. Somente eu sou. Então, não é qualquer um que é videira verdadeira. É somente Jesus. E em cada um desses eu sou, que eu falei aqui, o sentido é esse, tá? No eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Aí tem o dito, né? Ah, todos os caminhos levam a Deus. Só que aí, no João 14,6, ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, somente eu sou o caminho. Somente eu tenho o poder para ser o caminho, tá? Para mim tá aparecendo um delayzinho aqui, gente. Não sei para vocês. Pior que eu não posso rolar, porque eu quero falar o... Agora melhorou. Então, ele diz... Ele está dizendo lá em João capítulo 14, versículo 6, somente eu sou o caminho, né? E é importante entender isso, tá? É a palavra que está dizendo. E muita gente que fala isso, ah, todos os caminhos levam a Deus e tal, são pessoas que leem a Bíblia, que conhecem a Bíblia, que conhecem João 14,6, né? Mas lá ele está dizendo, somente, a expressão no grego significa isso, somente eu sou, somente eu tenho a capacidade para ser, o poder para ser. Então, o caminho que me leva a Deus é o Filho de Deus, que também é Deus, que é Jesus, né? Bom, fiz essa digressão aí, agora vou voltar para cá. E aí, então, ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O meu pai é o que cuida da vinha, é o que cuida de tudo. Aí sim, ele costura isso com o ramo, tá vendo? Tá tudo junto, tá? O que eu vou fazer com vocês aqui a partir de agora é uma leitura dessa, que eu vou costurando cada um dos versículos, tá? É uma conversa, não é aula não, é uma conversa. Então vamos lá. Então, como o pai cuida de tudo, como ele é o agricultor, que não cuida só dessa videira, mas cuida de tudo que está nela, ele entra no ramo. Verso 2. Todo ramo da videira, que estando em mim quem? É Jesus que está falando, estando em mim, a videira, e não der fruto, ele, o agricultor, o que cuida da vinha, corta. O que não dá fruto, corta. A gente não tem que fazer isso? O galho não dá fruto, vai secando, corta. E tudo o que dá fruto, ele limpa. Tem algumas versões que dizem poda, né? Ele poda, em vez de ele corta, ele poda. Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, ele corta para fortalecer. Ele não está cortando o ramo para matar. Ele está cortando o ramo, ele está podando para fortalecer. Quem trabalha com... Eu estou começando, né, a entender essa coisa de plantinha, tem que fazer isso, né? Se começar a ficar sem vida, mas ainda tem um pouquinho de vida naquele ramo ali, você dá aquela poda e daqui a pouco ele frutifica novamente. A amora é maravilhosa para entender isso. Ela está no galho. Aí você poda e aí pronto. Ai, nasce cheio de força. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Então, ele corta. E o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3. Vocês os 11, e hoje vocês somos nós, já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, o que é que limpa? A palavra. E o que é que faz dar fruto? Porque o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda.
E se a limpeza é pela palavra, quanto mais eu me expor a essa palavra, mais limpeza vai haver e mais fruto eu vou dar. Mais eu vou frutificar, tá entendendo? Tá tudo junto uma coisa com a outra, tudo junto e misturado, tá? Bom, aí ele diz, no verso 4, permaneçam em mim, aí agora vai começar o permanecer direto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ou em vós, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, ó, tá retomando o ramo. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se ele não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, eu, Alessandra, eu posso vir para cá e fazer uma live da minha própria força, com meu próprio estudo? Eu posso, mas eu não quero. Tá certo? Eu preciso, antes de fazer, eu estudo essa palavra, eu oro, tem dia que eu falo, Jesus, tem misericórdia, tem dia que eu falo, Jesus, vamos embora lá, eu sou gente, Então, mas ele está dizendo que eu preciso permanecer nele, assim como o ramo permanece na árvore, né? No caso aqui na videira. Ele não pode, eu não posso pegar um ramo solto e vai dar um botão de uva. Não. Ele tem que estar preso na videira por causa da seiva, tudo, né? Jesus está fazendo a metáfora aqui da videira. Né? Eu sou a videira, isso é metafórico, né? Então eu sou isso, tá? E aí, então, se eu não posso produzir fruto de mim mesmo se eu não permanecer na videira, tá? E ele diz, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então eu só vou frutificar se eu permanecer nele. Como é que eu permaneço nele? Sendo limpa por esta palavra. E quando eu me encontro com essa palavra, eu me encontro com ele, gente. É simples assim, né? E se eu me afasto, aí por outro lado, né? Se eu deixo de me encontrar com essa palavra, se eu me afasto dessa palavra, como é que eu vou permanecer nele? Porque a forma que eu tenho de permanecer nele é lendo essa palavra e conversando com ele em oração. E ouvindo o que ele tem para me dizer. É desse jeito, né? Bom, vamos lá. Verso 5. Ele repete. Eu sou a videira. Então, tá repetindo no verso 5 o que falou no verso 1. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. O que ele está fazendo? Retomando, ele está retomando. É o que eu falei. Quando a gente aplica análise retórica e vê toda essa repetição e imagina que o pessoal não tinha isso escrito, isso está sendo falado ainda. Não há como sair dessa fala de Jesus da mesma forma como entrou. Sem pensar. Na videira, no ramo, no fruto, que eu só consigo dar fruto se eu estou ligado na videira, que é a palavra, não tem como, porque as palavras se repetem muito, né? Então não tem como sair. Tem um exercício legal de memorização, que é o seguinte, você pega o texto, tá? Você lê, por exemplo, você lê João 15, escuta a live, depois lê de novo do João 15, versículo 1 ao 17. Depois fecha a Bíblia, senta, pega uma folha de papel ou um caderno e escreve João 15. Começa a escrever tudo que você se lembra. Começa a escrever. Vai escrevendo, 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 escrevendo. Depois compara. Você vai ver a tua capacidade de memorização. Vai forçando, vai lembrando e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Ainda que os versículos não estejam em ordem, você vai perceber. Certamente que por causa do número enorme aqui de repetições,
você vai escrever mais de 50% do que está no texto, tá? E aí você vai ficar feliz com a tua capacidade de memorização, tá? Então, vamos lá. Então, verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vem a chave. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Claro, eu tenho memorizado da Almeida atualizada, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, a gente não pode fazer nada sem ele, tá? Vambora, que eu tô vendo a hora tá correndo pra caramba hoje, né? Bom, verso 6. Se alguém... Aí agora, primeiro ele falou daquele que permanece, que tem que permanecer, que tem que permanecer. Agora vem o outro lado. Verso 6 de João 15. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Aquele pedaço que cortou, tá? E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus está dando advertência. Primeiro ele está dizendo, permaneça em mim, sem mim vocês não podem fazer nada. Aí agora ele dá uma... Porque ele está falando com os 11. Ele sabe que ele pode falar desse jeito, que ele tem que falar desse jeito, porque ele está preparando esses 11. É o discurso final, ele sabe que ele está indo. Que ele vai para a cruz e depois vai ressuscitar, mas vai estar com o Pai. Não vai estar mais ali, né, com aqueles 11 ali todo dia, ensinando, conversando. Então, ele vai dizer, esse vai secar, o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aí vem o verso 7. Que eu quero que você preste muita atenção. Não tem aquele livro, né? O Segredo, né? E tal. Tem até site, né? Blog, sei lá. O Segredo. Aí, vamos lá. Tem que beber mais água. Eu tô bebendo pouca água. Tá vendo aqui, ó? Ela tá querendo. Pois é, mas tem que beber água para hidratar. Então, ó, no versículo 7, a gente vai ter o segredo da oração respondida. Você ora, você ora, você ora, você ora, e não acontece o que você está pedindo. Talvez você esteja pedindo errado. Ou talvez o que você está pedindo, Deus não vai te dar, porque não é bom para você. E aí, olha o que diz João 15, 7. Memoriza esse versículo. Guarda ele para você. Ó. Se permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou em vós, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Parou. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Quando é que o que eu pedi, é o que eu pedi, tudo que eu pedi, será feito. Quando as palavras dele permanecerem em mim e eu permanecer nele. Quando eu permaneço em Jesus, quando as palavras de Jesus permanecem em mim, os meus valores vão mudar. E com os valores mudados, com o pensamento mudado, com uma vida mudada, os meus pedidos de oração também vão ser mudados. Vão ser outros. Vão ser coisas para glorificar a Deus. Vão ser coisas para ajudar as pessoas. Fazer um exemplo muito simples. Ah, Senhor, me dá um carro novo.
Me dá um carro 4x4. Senhor, me ajuda, me dá condição, prospera meu salário, faz com que eu, né, tenha uma boa economia no sentido de como é que eu vou administrar meu dinheiro, me ajuda, ou toca no coração de alguém para me ajudar, ou me dá um desconto, ou alguém vende um usado por um preço mais baixo. Senhor, me dá condição de ter um carro 4x4. Até aí tudo bem. Por que, Senhor? Eu quero ir ajudar pessoas, falar do teu amor para as pessoas, levar mantimento para as pessoas em lugares em que um carro comum não passa. Entendeu? Aí sim. E aí Deus, olha só o pedido dela. Ah, tá, ela tá querendo um carro 4x4. Claro que vai ser para eu passear também, para eu, né? Mas tem isso incluso no meu pedido. Essa é a questão, né? Não adianta nada eu pedir um carro novo e aí eu vejo as irmãzinhas da igreja andando a pé e não ofereço uma carona. Né? Por isso que antigamente tinha lá o carro com adesivo a serviço do rei. Se o carro é a serviço do rei, o carro é a serviço do rei. Então tem que fazer as coisas que o rei falar para fazer, né? Encher a mala de compra e abençoar alguém, né? Dar carona, ajudar, levar ao hospital, tal. Essa é a questão. Falar para os vizinhos que não tem carro. Se alguém precisar, eu estou aqui à disposição, pode me chamar, que eu comprei um carro novo. Pois é, tá? Então, essa é a questão. Dei um exemplo muito simples, tá? Mas para entender claramente o que é isso. Então, os meus valores vão mudar, porque essas palavras vão permanecer em mim e eu vou permanecer naquele que falou essas palavras. Aí eu posso pedir tudo que eu quiser, porque o que eu quero, na verdade, como eu estou permanecendo nele, e se eu sou ramo e ele é videira, o que estará em mim é o que está nele. Cada vez mais. Esse é um processo de vida. E aí aquilo que eu vou pedindo, que vai glorificar o nome dele, ele vai dizer isso aqui já, que vai glorificar o nome do Pai. Isso vai ser bênção, não só para mim, mas para as pessoas. E aí ontem, eu estava conversando com alguém acerca disso, né? De uma pessoa em que Deus está fazendo coisas bonitas na vida dessa pessoa. E aí eu falei assim, isso é para a glória de Deus. Isso que Deus está fazendo na vida dessa pessoa é para a glória de Deus. E aí eu me lembrei do Salmo 40, que foi a nossa live de quarta-feira. Depois que tudo aquilo acontecer, né? O que diz lá no verso 3, no final do verso 3? Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Não é isso? Então, quando aquilo acontece, não acontece só para mim, acontece para que outros vejam, temam e confiem no Senhor. Entendeu? A hora correu e não vai dar para fazer, né? Segunda-feira a gente termina aí o João 15, né? Mas vamos mais um pouquinho, que ainda tem mais um pouquinho de tempo, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou parar com vocês. Bom, aí ele continua. Então, esse é o segredo, tá? Eu não poderia não parar nesse versículo e explicar, porque às vezes a pessoa, tá dizendo aqui, de que tudo que eu pedir, ele vai fazer. Tem uma questão, tem um se. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tá? Ou em vocês. Aí vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Esse versículo é reforçado, você que está com a Bíblia aberta, no versículo 16, tá? Quando fala, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. A questão é,
o Pai vai conceder tudo que eu pedi, em nome de Jesus, se eu frutificar. E a partir do momento que eu frutifico, e esse fruto permanece, se eu frutifico, é porque as palavras dele permanecem em mim e eu permaneço nele, tá certo? Tá tudo junto, tá bom? Vamos lá. De repente, se eu conseguir fazer, dá, mas vamos. Verso 8. Aí, como eu falei da glorificação ao Pai, ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Então, nisto é glorificado o meu Pai. Esse nisto, né, está como catáfora, né? Catáfora é quando esse pronome aqui não se refere ao que está antes, se refere ao que está vindo depois, né? Então, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Mas lá no verso 16, está dizendo que essa glorificação é porque eu dei fruto e porque eu permaneci, tá? E as orações serão respondidas. Então, apesar desse nisto aqui estar se referindo ao que vem depois, provavelmente na sabedoria lá do autor, esse nisto está se referindo tanto ao que vem depois, como catáfora, né? Como ao que vai vir antes, que é anáfora, né? Ao que vem antes. E o que vem antes? Essa oração em que eu vou pedir, Deus vai responder. E nisso é glorificado meu Pai, tá? Que vocês deem muito fruto. Então, esse nisto, como eu falei, se refere linguisticamente e literariamente ao que vem depois, mas lendo o texto todo, parece também se referir ao que está antes, tá bom? Aí, o que vem agora no verso 9? A ligação entre o permanecer e o amar, tá? Que é o centro do texto, e por causa da hora, acredito que eu pare aqui no verso 9 e a gente continue essa live na segunda-feira, tá? No verso 9, Jesus vai dizer: como o Pai me amou, lembrando que Pai também está no verso 8, nisto é glorificado meu Pai, tá? Que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Verso 9, como o Pai me amou, o amor entrou aqui agora. Eu também amei o Pai, tá? Desculpa. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. É porque na minha cabeça tá a outra versão, também eu vos amei, né? Então, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Olha a chave agora. Permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, vou parar aqui e na segunda-feira a gente vai do 10 ao 17, tá? Mas só até aqui a gente já tem uma série de lições para a gente pensar, tá? Até aqui o versículo 9 hoje, então. Então, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, vamos a algumas lições muito práticas aqui que a gente tem em João capítulo 15, pelo menos agora do 1 até o 9. Primeira lição: eu sou. Somente Jesus tem a capacidade para ser. Pensa nisso, tá? Segunda lição: é preciso que eu e você entendamos o processo da frutificação.
O processo da frutificação, assim como na planta, que não, né? Ela não dá fruto hoje, amanhã, não é assim. Algumas árvores frutíferas têm tempo de frutificação, né? E aí é muito ruim o que a tecnologia fez, né? A agrotecnologia, vamos dizer assim, em que a gente tem fruta, aquela fruta que a gente sabe que no seu tempo normal, natural, daria de tempos em tempos, ela dá o ano inteiro, né? É uma alteração da natureza, né? E aí a fruta fica sem gosto, fica com gosto de nada, né? Você aí como eu, né? Eu já tenho cabelo branco. Então, você aí como eu, que trepou em árvore, e pegou e tudo na minha casa. Fátima tá aí, a gente, né? Eram quatro ou cinco mangueiras e tinha Carlotinha, manga espada, e a gente tinha aquele negócio assim de bambu, de cano com aquela lata na ponta para fazer tudo, para pegar manga. E aí era um monte de florzinha no chão, um monte de folha para varrer, né? E depois aquele montão de manga no final do ano, dezembro, tal, aquele montão, novembro, dezembro. A gente dava para a vizinha fazer picolé, sacolé, e a gente tomava suco de manga e picolé de manga, e come manga, e os dentes tudo cheio de fiapo de manga. Aquilo era delicioso, e manga. Hoje em dia você come manga, manga nem fiapo tem. E não tem aquele gosto. Aí quando você vai à feira, que você acha a manga de verdade, que deu no tempo certo, ai, aí vem aquela lembrança da infância, né? Assim como tem um livro do Marcel Proust, né, em que ele fala isso, né, do chá com madalenas da tia dele lá quando ele era criança. Essa lembrança da coisa gostosa, né? Então é muito legal isso. Então, essa é a questão. Então, algumas árvores, quer dizer, na verdade todas, né, têm o seu tempo de frutificar, né? Algumas têm a capacidade de frutificar o tempo inteiro, né, o ano inteiro, mas a maioria das que hoje estão frutificando o ano inteiro é porque houve, a agrotecnologia mexeu no gene da árvore frutífera e tal, e dá o ano inteiro, e aí caiu em qualidade, né? Então, existe um processo de frutificação. Então, eu e você precisamos somos ramos que precisamos estar coladinho ali na videira. E aí, na hora certa, o fruto vem naturalmente. Não pode forçar o fruto. Tem um tempo para frutificar, né? Depois tem um tempo para descansar mais um pouquinho, para vir novo, para renovar as forças. Isso é a vida. Isso aqui é o discurso da vida, né? Então, há o tempo de frutificar. Então, é preciso entender, tá? Não apresse e também não retarde o tempo. Não procrastine, né? Não joga para frente o tempo da frutificação, tá? Cada um precisa entender qual é seu tempo de frutificação. Outra lição aqui. É a palavra que limpa a gente, né? É a palavra que vai limpar a gente. Então, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Então, a palavra limpa a gente. E verso 7. A palavra também, estar na palavra, é o que vai fazer com que as nossas orações sejam respondidas, tá? Então, já aí a gente já tem botão de lição, tá bom? Tô falando assim naturalmente, que eu tô criando em cima das que eu já tinha aqui com o texto inteiro, tá? E aí, pra gente fechar, o verso 9, que é o nosso último hoje, é preciso permanecer e é preciso amar. Aí junta esses dois, né? Tem isso aqui, ó. Isso aqui é a Libra japonesa, né? Para amor, ó.
coraçãozinho, tá vendo? Se formando aqui, né? Então, é preciso, ó, permanecer e amar, ó. E é preciso permanecer no amor de Deus, através de Jesus. Então, ele fala, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, essa é a principal lição de todo o texto de João 15, do verso 1 até o verso 17, na verdade. Permanecer no amor de Jesus. E aí, como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permanecei no meu amor. Porque permanecendo no amor de Jesus, todo o resto se resolve, né? Alguém me mandou uma brincadeira, né? Hoje aqui no WhatsApp, cedo eu estava mandando as mensagens de bom dia e tal. E aí a pessoa brincando, né? Mandou assim, sextou. Aí, mas tu não sextarás, né? Aí, Covid-19, e versículo tal, como se fosse um versículo da Bíblia, né? Eu olhei, falei, né? Na verdade, a gente está sextando. Esse sorriso aqui não é falso, né? Mentira, né? E você daí também. A gente precisa estar feliz em Deus nessa situação. Então, sextou? Sextou. O sol tá aí, você vai tomar vitamina D aí depois das 10, né? Você pode fazer coisas legais em casa, bota um filme, come pipoca, faz uma comida bem gostosa, come com prazer. Você tá com tua família em casa, tá? Se a família mora perto, já passou, se já teve o Covid, já passou e tal, vai, né, ver tua família. Se ninguém pegou, vai ver tua família, com todos os cuidados necessários, né? Mas a vida tá aí. Eu tô viva, você tá vivo, o olho tá brilhando, o teu também, né? A gente ri, a gente chora, a gente conversa, né? Ontem eu estava conversando com a irmã Jurema, a gente está tendo escola dominical 3 vezes na semana, olha que coisa boa, Então virou escola de segunda, quarta e sexta, sabe? Então vai viver. Sextou? Sextou! Sextou! Claro que sextou! Tem tanta coisa gostosa pra gente fazer, né? A Aline fez aniversário, nem sei se ainda tem bolo, mas aniversário para mim é assim, a semana inteira, o mês todo, né? Então vamos nos alegrar no Senhor, tá bom? Permaneça no amor, tá? Se você continuar lendo, você vai ver que no verso 11, que vai ficar para segunda-feira, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O que Jesus quer é que a alegria dele esteja em nós. E aí sim a alegria dele vai ser completa. Então vamos sextar, vamos nos alegrar. Não tenha medo, tenha paz. E agora vamos dar os bons dias aí para todo mundo. Bora, vai ver o pôr do sol hoje para se alegrar também. Eu não sei se eu vou conseguir. Tem que trabalhar. Vamos lá, muito trabalho para fazer, mas se você tem essa possibilidade, vai, tá bom? Bom dia, Sueli Rangel. A Aline tá dizendo que eu me divirto. Eu me divirto mesmo com você. Negócio é que vocês estão me vendo, né? Estão matando saudade de mim. Tá pensando, tô matando saudade. E eu que não vejo vocês, gente? Pois é, eu preciso ver vocês. Vamos lá. Ana Lúcia, boa tarde aí na Alemanha. Vamos lá. Fernanda. Celinha, bom dia. Ivonete. Irmão Guaraci, bom dia. Daniele. Pastora Dani. Fátima Santos, bom dia. Eliane. Eliane Lidório. Regina Célia, bom dia. Aline, acho que eu já dei bom dia lá no início, né? Bom dia, Aline, de
novo. E já dei as outras pessoas lá bom dia. Cleide, bom dia, Cleide. Vamos lá. Cleide com o pai recuperando. Alex recuperou Covid. Pai de Luciana também. Só notícia boa, só notícia boa. Vamos lá. Simone tá dizendo que pelo computador eu sei que consigo live no YouTube, mas eu quero tentar live no YouTube pelo celular. Vamos ver se a gente consegue. Mileide já tava aí, ó. Bom dia, Mileide. Bom dia, Sheila. Sheilinha, tomara que esteja melhor nessa manhã. O marido já tá melhor, o filho já tá melhor. Todo mundo vencendo, vamos lá. Isabela, bom dia, Isabela. Estiver deve ser o permanecer, mas lá no original é sempre o verbo meno, tá? Que é o verbo permanecer. Permanecer no Senhor. Isso aí, Sheilinha. Lu Martinelli, bom dia, Júlio. Júlia, ai meu Deus. Júlio e Sheila. Bom dia, Júlio e Sheila. Bom dia, Ana Amélia. Pastor Jonas, bom dia. Josilene deve estar aí também. Ah, então, Pastor Jonas também, né? Tem testemunho maravilhoso. Aproveitar que o Pastor Jonas está aí, né? Fez o tratamento, também tá curado, glória a Deus, né? Então, assim, só notícia boa. E tá visitando a gente aqui, né, em Saquarema, ele e a esposa. Só notícia boa, gente. Rosângela Marins, bom dia. Marise Gomes, Marisa Leonardo, Miriam, bom dia, Miriam. A Fanny tá assistindo junto com o Paulo. Ana Paula Moraes. Vamos lá. Rogério, bom dia. Saudade, bom dia. Manda um beijo, pessoal aí da igreja. Projeto Recomeçar. Bom dia, Josilene. Rogério, te respondi lá no e-mail, hein? Vamos lá. Irmã Elvira. Já tinha dado bom dia lá em cima, acho. Vamos lá. Marise Gomes, já falei. Josi. Marta, bom dia, Marta. Marta Azevedo. Fernanda Paixão, bom dia. Deixa eu ver mais aqui. Monique Caetano, bom dia. Bom dia para o Israel, para o Tiago, para a Rosana. Vamos lá. Palavra do Senhor se renova a cada dia. João 15. Sandra Minha Flor, já dei bom dia lá no início. Ademilde também. Eliane Matos, bom dia. Luzia Assis, bom dia. Vamos lá, sextou. Irmã Jurema tá assistindo. Bom dia, irmã Jurema. Hoje tem gente pra caramba aqui falando, gente. Vamos lá. Ana Lúcia dando boa tarde. Vamos lá, Marise Gomes já falei. Mileide, Eliane. Então, hoje é um dia feliz também, que é dia do aniversário de duas pessoas da minha família. Meu primo Fábio, que é cardiologista, e a minha prima Roberta, filha do meu primo Roberto, que é dentista. Então, aniversário aí, orem por eles, agradeçam a Deus pela vida deles, tá bom? Fábio, meu primo, e Roberta, minha prima também, minha prima de segundo grau, prima, né? Então, um beijo no coração deles, né? Não sei se eles, o Fábio acho que não assiste, mas a Roberta às vezes assiste. Então, ó, beijo no coração. Beijo para todo mundo. Dia 10 de julho, sextou, gente. Vambora. Ó, lembra, ó, eu sou a videira. Lembra daquele gosto bom da uva, tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe.